O que você faria se estivesse cercado por aqueles que desejam sua morte? Imagine agora algo ainda mais perturbador. E se eu te revelasse que enquanto milhões de judeus eram brutalmente assassinados pelos nazistas, alguns deles colaboravam diretamente com o regime de Hitler? Neste vídeo, você vai mergulhar em uma das histórias mais controversas e chocantes da Segunda Guerra Mundial. Judeus que não apenas sobreviveram ao Holocausto, mas que ajudaram a máquina nazista a funcionar. Por quê? Como? O que aconteceu com eles? E se você acha que já ouviu de tudo sobre o Terceiro Reich, prepare-se para o impacto. No final deste vídeo, vou revelar a verdade bombástica sobre quem realmente era o motorista pessoal de Adolf Hitler. Uma descoberta que vai abalar tudo o que você pensava saber sobre o nazismo. Esta é uma história que os livros de história preferem não contar. E você só vai descobrir aqui. Antes de começar, estamos rumo à meta de 1 milhão de inscritos. Parece muito, mas com a sua ajuda chegaremos lá. Se inscreva agora, deixe o like e faça parte dessa história. Perseguição imposta pelos nazistas. Adolf Hitler nunca escondeu o profundo ódio que nutria pelos judeus. Desde os primeiros momentos de sua trajetória política, deixou claro que, se chegasse ao poder, tomaria medidas radicais para eliminar a influência e a presença judaica na Alemanha. Quando se tornou chanceler em janeiro de 1933, esse projeto começou a ser colocado em prática de maneira sistemática e implacável. A perseguição não se limitou a atos de violência física ou intimidação nas ruas. Ela passou a ser incorporada de forma oficial nas estruturas legais e administrativas do Estado. Logo nos primeiros anos do regime nazista, os judeus foram progressivamente excluídos da vida pública e econômica. Foram proibidos de ocupar cargos no serviço público, na educação, na imprensa e no sistema judiciário. Também perderam o direito de exercer profissões como medicina, direito e engenharia. Essas restrições, impostas ao longo da década de 1930, foram criando um ambiente de crescente hostilidade que levou muitos judeus a deixarem o país. Estima-se que mais de 300 mil judeus alemães tenham emigrado antes mesmo do início da Segunda Guerra Mundial. Um marco decisivo nesse processo de exclusão foi a promulgação das Leis de Nuremberg, em setembro de 1935. Essas leis racistas estabeleceram critérios pseudocientíficos para definir quem era considerado ariano e quem era classificado como judeu, com base na ascendência familiar. As medidas incluíam a proibição de casamentos e relações sexuais entre judeus e não-judeus, o que era visto como uma ameaça à pureza racial alemã, um conceito central na ideologia nazista. Embora inicialmente essas leis tenham sido direcionadas principalmente contra os judeus, logo foram estendidas a outros grupos considerados racialmente impuros pelos nazistas. Ciganos, Roma e Sinti, negros e seus descendentes também passaram a ser alvos dessas restrições. As crianças nascidas de casamentos mistos anteriores à entrada em vigor das leis de Nuremberg enfrentaram uma situação jurídica e social ambígua, como veremos a seguir. As classificações raciais. Para identificar o grau de pureza racial de cada indivíduo, o governo utilizava registros genealógicos detalhados que rastreavam a origem dos avós de cada pessoa. A categorização estabelecida pelas leis de Nuremberg e seus decretos subsequentes dividia a população em várias camadas. Aqueles que tinham ascendência puramente ariana, ou seja, sem nenhum antepassado judeu, eram considerados cidadãos plenos do Reich e gozavam de todos os direitos e proteções legais. Até mesmo indivíduos com apenas um bisavô judeu ainda podiam ser classificados como de sangue alemão, desde que não praticassem o judaísmo nem estivessem ligados à comunidade judaica. Já aqueles que tinham um ou dois avós judeus eram classificados como Mischlinge, termo que pode ser traduzido como mestiços ou miscigenados, e eram subdivididos em 2 graus. Os Mischlinge de segundo grau, que possuíam apenas um avô judeu, eram, em muitos casos, tolerados pelo regime e podiam manter a cidadania alemã, embora frequentemente sofressem discriminação velada. Já os Mischlinge, de primeiro grau, que tinham 2 avós judeus, ou até mesmo um dos pais judeu, ocupavam uma posição mais frágil
eram vistos com desconfiança, muitas vezes enfrentavam restrições legais e, em situações extremas, podiam ser considerados judeus, dependendo de sua prática religiosa ou de suas relações sociais. A classificação mais severa era reservada àqueles considerados judeus completos, ou seja, com pelo menos 3 avós judeus ou que fossem membros ativos da comunidade judaica. Esses indivíduos eram automaticamente excluídos da cidadania alemã, sendo vistos pelo regime como inimigos biológicos da nação ariana. Não apenas perdiam seus direitos civis, como também eram alvos diretos das políticas de segregação, deportação e extermínio que viriam a se intensificar nos anos seguintes. Para obter ou manter a cidadania alemã, tornava-se necessário apresentar um Ahnenpass, um certificado de ascendência que comprovava a pureza racial da pessoa. Esse documento exigia provas documentais da origem dos avós e, em alguns casos, até de gerações anteriores. O impacto disso nas famílias foi devastador. Muitos lares foram divididos, irmãos passaram a ter estatutos legais diferentes, casamentos mistos foram desfeitos à força e crianças nascidas dessas uniões enfrentaram rejeição e perseguição. À medida que o conflito mundial se aproximava, a situação dos Mischlinge tornou-se ainda mais ambígua. Alguns deles, tentando provar lealdade ao Reich, alistaram-se nas forças armadas alemãs e chegaram a combater usando uniformes com a suástica, mesmo tendo origens que o regime nazista desprezava. Os números estimados. Estima-se que cerca de 150.000 homens com ascendência judaica parcial, conhecidos como Mischlinge, tenham servido nas forças armadas da Alemanha nazista durante a Segunda Guerra Mundial. Essa cifra, obtida a partir de pesquisas históricas minuciosas, revela uma realidade complexa e contraditória dentro de um regime que promovia uma ideologia racial extremamente rígida. Muitos desses soldados se alistaram voluntariamente, acreditando não se enquadrar na definição nazista de judeu, ou mesmo por já não se identificarem com a fé judaica. Diversos Mischlinge haviam sido criados fora da tradição judaica, em famílias que haviam se convertido ao cristianismo, por convicção, conveniência ou sobrevivência. Em alguns casos, os próprios soldados negaram formalmente suas raízes judaicas, distanciando-se de parentes maternos ou paternos considerados judeus sob a legislação racial vigente. A identificação com a cultura alemã, com o nacionalismo e com o cristianismo protestante ou católico muitas vezes foi mais forte do que qualquer vínculo ancestral que pudessem ter com o judaísmo. Werner Goldberg. Um dos casos mais emblemáticos é o de Werner Goldberg. Nascido em Berlim em 1919, ele era filho de um judeu convertido ao luteranismo. Werner e seu irmão foram criados na tradição cristã e somente descobriram a origem judaica do pai quando este foi demitido de seu emprego após a introdução das leis raciais nazistas. Em 1938, Werner foi convocado para o serviço militar e serviu durante a invasão da Polônia em 1939. Sua aparência, considerada arianamente exemplar, levou o Ministério da Propaganda, liderado por Joseph Goebbels, a utilizá-lo como o rosto de uma campanha de recrutamento com o título O Soldado Alemão Ideal. O irônico é que Goldberg, segundo os próprios critérios raciais do regime, era considerado um Mischling de primeiro grau, ou seja, com um dos pais judeu. Em abril de 1940, no entanto, Hitler ordenou a expulsão de todos os Mischlinge de primeiro grau das Forças Armadas. Essa medida provocou um enorme impacto nas fileiras militares e na vida de muitos soldados que até então haviam servido com dedicação, alguns inclusive em combate. Diante da ordem, muitos recorreram a oficiais de alta patente ou a contatos influentes dentro do partido nazista para tentar modificar seus registros raciais, buscando permanecer nas Forças Armadas ou proteger a si mesmos e suas famílias de futuras perseguições. Werner Goldberg foi dispensado do exército, mas conseguiu continuar sua vida profissional em instituições civis, trabalhando no Comitê de Estudos Trabalhistas do Ministério do Trabalho alemão. Ao longo da guerra, fez o possível para proteger o pai da perseguição nazista, escondendo-o e afastando-o do alcance da Gestapo. Ambos sobreviveram ao conflito, um fato raro em meio à brutalidade do regime nazista, especialmente para famílias marcadas pela ascendência judaica.
No pós-guerra, Werner seguiu carreira na política na Alemanha Ocidental e teve uma vida pública ativa. Faleceu em Berlim em 2004, aos 84 anos. Werner, porém, não foi o único caso famoso de alguém de ascendência judaica que serviu na Alemanha nazista, como veremos no decorrer do vídeo. Está gostando do conteúdo? Então aproveite para se inscrever no canal e ativar o sininho. Assim você será avisado sempre que um novo vídeo for ao ar. E se esse material está sendo útil ou interessante para você, deixe o seu gostei. Esse gesto simples fortalece muito o nosso trabalho. Se você curte descobrir curiosidades e fatos surpreendentes, escreva nos comentários. Quero mais histórias. Isso nos motiva a seguir produzindo e também ajuda a levar esse conteúdo para ainda mais pessoas. Tudo pronto por aí? Então vamos continuar com o vídeo de hoje. Erhard Milch. Um outro caso particularmente revelador sobre os paradoxos raciais do Terceiro Reich envolveu um oficial de alta patente da Luftwaffe, Força Aérea Alemã, cujo passado familiar entrou em conflito direto com as rígidas leis raciais nazistas. Este oficial, Erhard Milch, descendia de um pai judeu, algo que, em teoria, o tornaria inelegível para qualquer posição de destaque dentro do regime. No entanto, sua competência militar e os vínculos que mantinha com figuras influentes garantiram-lhe proteção, inclusive do próprio Hermann Göring, comandante supremo da Luftwaffe. Quando as autoridades do regime começaram a investigar as origens de Milch, na década de 1930, Göring interveio pessoalmente para garantir que a carreira do oficial não fosse comprometida. Para encobrir a ascendência judaica, foi forjada uma declaração segundo a qual o verdadeiro pai de Milch seria o tio da mãe, ou seja, seu suposto pai biológico seria na verdade seu tio, o que implicava um caso de incesto. O regime aceitou essa versão sem questionamentos, preferindo promover uma história de moral duvidosa a admitir a existência de um judeu em suas fileiras de elite. Com base nessa falsa narrativa, Milch recebeu um Ahnenpass, o certificado de pureza racial, que o classificava como ariano de sangue completo, uma farsa aceita por conveniência política. O episódio evidencia uma das maiores hipocrisias do nazismo. Enquanto as leis raciais eram aplicadas com brutal rigor contra milhões de pessoas, oficiais valiosos ou próximos da liderança podiam ter suas origens convenientemente ajustadas. A frase atribuída a Göring, "Quem decide quem é judeu sou eu", ilustra com clareza como a ideologia nazista, embora baseada em doutrinas supostamente inquestionáveis, era manipulada conforme os interesses do poder central. Milch, com seu novo status racial oficial, permaneceu nas fileiras militares e ascendeu ainda mais dentro da hierarquia da Luftwaffe, chegando a ocupar cargos de destaque durante a guerra. Após a queda do Terceiro Reich, Milch foi capturado pelos aliados e levado a julgamento por seu envolvimento em crimes de guerra e pela exploração de mão de obra escrava, especialmente de prisioneiros judeus. Condenado à prisão perpétua por crimes contra a humanidade, teve sua pena posteriormente reduzida para 15 anos de reclusão. Em 1954, ele foi libertado antecipadamente, como ocorreu com diversos outros condenados nas primeiras décadas do pós-guerra, num contexto de reabilitação acelerada da Alemanha Ocidental frente à Guerra Fria. Milch passou seus últimos anos vivendo discretamente na cidade de Düsseldorf, vindo a falecer em 1972. Seu caso expõe de maneira simbólica as contradições internas do regime nazista, que ao mesmo tempo em que promovia um discurso inflexível sobre pureza racial, encontrava maneiras de contornar suas próprias normas para preservar aliados estratégicos. Helmut Wilberg. Helmut Wilberg é outro dos casos notáveis de um homem com ascendência judaica que serviu com destaque dentro da estrutura militar do Terceiro Reich. Nascido no final do século XIX, Wilberg construiu uma longa carreira nas Forças Armadas Alemãs, ingressando ainda jovem, em 1899, no 800º Regimento de Fuzileiros von Gersdorf. Sua ascensão foi rápida, tornou-se tenente no início do século XX e já em 1906 atuava como instrutor em academias militares de prestígio como Naumburg e Lichterfelde. A partir de 1910, Wilberg começou a se destacar na aviação, um campo ainda em seus primórdios.
Ele foi o 26º alemão a obter uma licença de piloto civil, concedida pela Associação Alemã de Dirigíveis, um feito que o colocava entre os pioneiros do voo na Alemanha. Participou das manobras do Imperador em 1911 e publicou um artigo de impacto sobre o papel do reconhecimento aéreo nas táticas militares, defendendo sua superioridade em relação à cavalaria tradicional, um pensamento avançado para a época. Pouco antes da Primeira Guerra Mundial, alistou-se na Força Aérea Imperial, tornando-se um dos primeiros pilotos militares do país. Durante a Grande Guerra, Wilberg ocupou cargos importantes, inclusive como comandante de unidades de aviação de campo e como oficial de aviação de exército. Após o conflito, foi absorvido pelo Reichswehr e ocupou cargos estratégicos ligados à modernização e reestruturação da aviação militar, num período em que o Tratado de Versalhes proibia explicitamente à Alemanha de manter uma força aérea. Na República de Weimar, Wilberg comandou regimentos e se destacou no Estado-Maior, onde permaneceu envolvido com planejamento aéreo e defesa antiaérea. Nos anos 1930, com a ascensão do regime nazista e o início do rearmamento secreto da Alemanha, Wilberg desempenhou um papel essencial na reconstrução da Luftwaffe. Seus conhecimentos técnicos e sua experiência o tornaram indispensável, e ele foi chamado para chefiar departamentos estratégicos dentro do Ministério da Aviação. No entanto, um detalhe biográfico quase comprometeu sua carreira sob o Terceiro Reich: a descoberta de que sua mãe era judia. Isso o enquadrava, segundo as leis raciais de Nuremberg, como Mischling de primeiro grau, ou seja, meio judeu. Em um regime obcecado com a pureza racial, essa revelação poderia significar sua exclusão imediata de qualquer posição de autoridade, certo? Mas não foi assim que aconteceu. Hermann Göring, comandante da Luftwaffe, optou por ignorar a legislação racial mais uma vez. Göring reclassificou Wilberg como ariano, um gesto que ilustra como as rígidas normas raciais nazistas podiam ser contornadas quando o regime considerava útil. Wilberg não apenas permaneceu no serviço, como passou a influenciar profundamente a doutrina aérea alemã. Participou da elaboração do regulamento conhecido como Regulamento 16 e contribuiu com a formulação da doutrina oficial da guerra aérea da Luftwaffe, ao lado de Walter Wever. Ele também organizou a criação de instituições militares fundamentais, como a Escola Superior da Força Aérea em Berlim, e chefiou um grupo de análise tática responsável por estudar a atuação da Legião Condor na Guerra Civil Espanhola, cujas conclusões serviriam de base para estratégias usadas depois na Segunda Guerra Mundial. Em 1938, Wilberg foi promovido ao posto de General der Flieger, um dos mais altos da Força Aérea. Pouco antes da invasão da Polônia, foi novamente mobilizado, agora como chefe do Comando de Instrução da Luftwaffe. Sua trajetória foi interrompida em novembro de 1941, quando morreu em um acidente aéreo a caminho do funeral do general Ernst Udet, outra figura importante da aviação alemã. Um caso na SS. Mesmo nas SS, a organização mais radical do regime nazista em termos de pureza racial, houve casos de indivíduos com ascendência judaica parcial que conseguiram permanecer nas fileiras da elite. Um dos exemplos mais emblemáticos foi o de Emil Maurice, motorista pessoal de Hitler e membro de sua guarda de proteção mais próxima. Maurice era um dos primeiros integrantes do Partido Nazista, tendo se juntado ao movimento ainda em 1919 e participou ativamente do fracassado putsch da cervejaria em 1923, o que lhe garantiu condecorações como a cobiçada Ordem de Sangue, reservada àqueles que arriscaram a vida pelos ideais do partido. No entanto, em 1935, durante os preparativos para seu casamento, Maurice foi submetido a uma investigação genealógica rigorosa, como exigido por Heinrich Himmler a todos os membros da SS. Era necessário apresentar comprovação de ascendência ariana até, no mínimo, o ano de 1750. Durante esse processo, descobriu-se que Maurice tinha um bisavô judeu, o que, pelas diretrizes raciais da SS, o tornaria inelegível para permanecer na organização. A revelação gerou um impasse delicado. Himmler, obcecado pela limpeza racial da SS, exigiu a imediata expulsão de Maurice. No entanto, Hitler interveio pessoalmente. Em carta oficial,
o Führer declarou Maurice e seus irmãos como arianos honorários, um título extraordinariamente raro que lhes permitia, na prática, violar as próprias normas raciais do regime. Hitler justificou sua decisão apelando à lealdade e aos serviços prestados por Maurice ao longo de anos, ressaltando que ele fazia parte do núcleo mais fiel do movimento desde seu início. Assim, mesmo sendo tecnicamente um Mischling, cruzado racial, Emil Maurice não apenas permaneceu na SS como continuou sua ascensão, alcançando o posto de SS Oberführer, um cargo de alto escalão dentro da hierarquia paramilitar. O caso evidencia que, apesar do discurso oficial de intolerância absoluta, o regime nazista fazia concessões seletivas sempre que interesses pessoais ou políticos se sobrepunham à ideologia. Após o colapso do Terceiro Reich, Maurice foi capturado pelas forças americanas. Em seu julgamento, foi condenado a 4 anos de trabalhos forçados por sua associação com a SS, considerada organização criminosa nos tribunais de Nuremberg. Foi libertado após cumprir a pena e viveu seus últimos anos em Munique, falecendo em 1972, aos 75 anos, de causas naturais. É realmente impactante imaginar que tantos homens de origem judaica serviram ao regime nazista, enquanto milhões de outros eram brutalmente exterminados nos campos de concentração. E você, já conhecia essa história? O que achou do conteúdo de hoje? Compartilhe sua opinião nos comentários. Ela é fundamental para que possamos seguir aprimorando nosso trabalho. Muito obrigado por assistir até aqui. Agora fique com o vídeo que está aparecendo na sua tela de recomendações. Tenho certeza que você vai gostar. Nos vemos lá.